Porque o padre que vem para o púlpito, ele não vem para agradar os ouvidos, mas para instruir a nossa fé, para instruir o nosso coração. Então, mesmo que, por exemplo, para o mundo, o sexo entre namorados seja algo comum, que todo mundo faz, o pastor, aquele que está disposto a ensinar segundo a vontade de Cristo, ele sempre vai dizer: isso é pecado. Mesmo que para o mundo a prática gay, a prática homossexual seja algo comum, nós precisamos, mesmo sabendo que podemos ser perseguidos, mas por caridade, nós precisamos ensinar muitas coisas, e isso faz parte do ensinamento da igreja. É pecado. Mesmo que hoje em dia as pessoas todas se vistam para sensualizar, elas se vestem porque elas querem atrair os olhares, elas querem ser sensuais, elas querem ser sexy, e o padre precisa dizer: olha, meu santinho, minha santinha, quando assim você se veste, você se torna instrumento do diabo para outras pessoas, você não alegra o coração de Cristo, rapaz, moça, homem, mulher, quando você se veste segundo a lógica do mundo. Isso não agrada a Deus. Ah, padre, mas todo mundo assim se veste. Mas nós precisamos o quê? Converter o mundo. Se vocês olharem o evangelho do domingo passado, quando Jesus envia os apóstolos em missão, Jesus os envia para que eles convertam as multidões. Como é que diz o evangelho? Vamos lá pegar aqui, 15º domingo, diz que: então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Então, meus santos, nós precisamos querer que o mundo se converta a Cristo, que o mundo se converta ao ensinamento da igreja, e não querer que a igreja se converta à lógica do mundo. É claro que o aborto é pecado, será sempre pecado, e será sempre pregado por um bom pastor como pecado, por caridade. Porque quando alguém comete um pecado, como diz São Paulo, ela entra na morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, se o sacerdote, ele tem medo do lobo, ele não quer se indispor com o lobo, ele fica calado e não diz coisa alguma. Não, Jesus ensinava muitas coisas. A outra maneira de um sacerdote numa comunidade ser um bom sacerdote é quando ele prega Cristo, o Evangelho de Cristo, e não a própria opinião. Imagine que coisa horrorosa é um padre no púlpito que prega as suas próprias ideias, as suas próprias concepções. É horroroso. E que alegria quando nós somos sacerdotes e pregamos aquilo que Jesus Cristo nos leva a pregar, nos leva a ensinar. Então, padre, mas muita gente falta à missa ao domingo, e nós precisamos dizer às pessoas que faltar missa aos domingos é pecado. Padre, muitas pessoas tomam anticoncepcional, e nós iremos dizer: olhe, você que toma anticoncepcional, casado, casada, tendo vida sexual e tomando anticoncepcional, você está cometendo um pecado. Mas padre, mas isso, se o senhor disser isso, vão dizer que o senhor é muito antigo. Mas, meu santo, a minha igreja é antiga, a igreja de Jesus é bem antiga, ela tem mais de 2000 anos, e há mais de 2000 anos estas verdades são pregadas. Não, é claro, do anticoncepcional, que foi criado depois, mas desde que foi criado, desde sempre foi condenado como inadequado, errôneo, pecado, e que nós católicos não podemos fazer uso disso. Então percebe, meus santos, que nós precisamos nos converter, e nós
precisamos ter a coragem de pregar. São Paulo, e já me acompanham para o fim da homilia de hoje, São Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, ele diz: eu te conjuro, na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Olha aqui como São Paulo é enfático. Ele está falando aqui para os pastores. Ele não está falando aqui apenas, ele não está falando aqui para os discípulos, está falando aqui para os pastores. Eu te conjuro, diante de Deus, que te julgará. Prega a palavra, insiste oportuna e importunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir, porque virá tempo, e já chegou, meus santos, porque virá o tempo em que a sã doutrina da salvação, porque virá o tempo em que as pessoas já não suportarão a sã doutrina da salvação. Virá o tempo em que as pessoas não vão querer mais ouvir a verdadeira doutrina, em que quando você pregar a palavra de Deus, as pessoas vão até tapar os ouvidos. Eu não quero ouvir isso. Eu não quero ouvir que católico não pode ser maçom, não pode ser espírita. Católico não pode ser maçom, católico não pode ser espírita, católico não acredita na reencarnação, porque quem crê na reencarnação está negando a ressurreição de Cristo. Católico não anda em centro espírita, em centro de umbanda. Católico não frequenta outras comunidades protestantes. Católico é católico, ele vai para a igreja católica. E católico, ele não adere à lógica do mundo, ele adere à lógica do evangelho, do Logos. A lógica do católico é a do Logos. Esta é a sua lógica. E é para isso que ele reza, pedindo a Deus que o converta, que mude a sua mentalidade. Pois bem, mas continua São Paulo dizendo aos pregadores, aos pastores: levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, buscarão para si mestres e afastarão os ouvidos da verdade e se atirarão às mentiras. Chegará o tempo em que as pessoas assim se comportarão. Então, pastores, diz São Paulo, prega a palavra, ensina a palavra, ensina que a igreja católica é a única igreja de Cristo. Prega, este é o ensinamento de sempre. A única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo na terra é a igreja católica, e não porque nós sejamos bons e bonitos, mas porque Jesus Cristo disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E que fora da igreja de Cristo não há salvação. As outras religiões não salvam, porque não há salvação a não ser no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então percebe, meus santos, que é caridade do pastor quando isso ensina, mas que precisa também haver a docilidade da ovelha que escuta e que acolhe. Que hoje, meus santos, nós rezemos pedindo a Deus que nos conceda pastores esquecidos de si e que pregam toda a verdade de Cristo, e peçamos também que as ovelhas sejam dóceis em escutar a palavra de Deus e se esforcem em acolhê-la no seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.